Na noite de ontem, olhares voltados para o sorteio da Conmebol, para saber aí os grupos de Bahia e Vitória, né, definidos. Na Sula, o rubro-negro caiu no grupo B, ao lado de Defensa e Justiça, 7º colocado no Campeonato Argentino, Universidade Católica do Equador, sim, o Vitória vai jogar na altitude, e Cerro Largo do Uruguai, talvez o adversário mais tranquilo do grupo. Lembrando que na Sul-Americana, apenas o líder passa direto para a fase de oitavas de final. O segundo colocado enfrenta uma eliminatória adicional contra o eliminado da Libertadores. Falando nela, hora de conhecer o grupo do Bahia. O tricolor ficou no grupo F e vai enfrentar Internacional, atual campeão gaúcho, Nacional, 4º colocado no Campeonato Uruguaio, e o Atlético Nacional, vice-campeão colombiano em 2024. Na Liberta, os 2 primeiros do grupo classificam para a próxima fase. O terceiro vai para a Sul-Americana. Bom, para o quarto não tem nada. A estreia dos baianos estão previstas para acontecer na primeira semana de abril. A busca pela glória eterna está prestes a começar. Já vou jogar aqui para a bancada. Vocês gostaram dos grupos? O que vocês acham que Bahia e Vitória vão ter de maior dificuldade entre esses adversários? Olha aí na tela. Com relação ao Bahia, é um grupo realmente não é fácil. Aliás, não é fácil em qualquer circunstância. Nós vimos agora, recentemente, o Boston River, um time, não vou dizer inexpressivo para não ser bem chulo, mas um time sem grande expressão, e que todos achavam que o Bahia iria passar com facilidade. Nós vimos que não passou. Então, é um bom grupo de times como o Internacional, o próprio Nacional do Uruguai. Agora, para isso, o Bahia sabe, tem que ter um elenco qualificado e tem que trabalhar para chegar ao objetivo. A relação Vitória é um grupo relativamente também. A dificuldade do Universidade do Equador não é o mesmo Universidade do Chile, mas tem a altitude. O Defensa e Justiça, que é um time mais qualificado. Mas o que se aplica para o Bahia também para o Vitória. Tem que ter um elenco qualificado para enfrentar essas adversidades e superar. Agora, Libertadores e a própria Sul-Americana, todos nós sabemos que não é fácil. E o Botafogo mostrou isso, saiu da pré-Libertadores, mas estava com o elenco qualificado, chegou ao título. Bahia e Vitória têm que se preparar, já sabem de antemão das dificuldades, para enfrentar as adversidades e superar. O Bahia se classificar no grupo dele e o Vitória também. É um grupo difícil, Ju, como a gente pode analisar agora, até vendo aí todos os grupos na tela, 6 grupos tinham brasileiros, então o Bahia só não cairia com um time brasileiro em apenas 2 grupos, que seria o B e o H. Então, eu acho que dentre os brasileiros que o Bahia poderia pegar, os mais plausíveis eram o Inter e o próprio Fortaleza. Então, acho que não foi o menos pior, acho, ali, entre os brasileiros que o Bahia poderia enfrentar. Em relação ao grupo, o Nacional, o Atlético Nacional e o próprio Internacional já foram campeões da Libertadores. São clubes de tradição, então são clubes difíceis realmente do Bahia enfrentar. E a torcida já está até brincando, né, que o Bahia caiu no grupo do Nacional, Internacional, Atlético Nacional e o Mundo, porque o Bahia é o mundo, né, segundo os torcedores. Então, vai para cima, Bahia. Libertadores é isso, infelizmente não tem como estar escolhendo adversários, certo? O Bahia estreia. O interessante, Ju, é que dos 4 primeiros jogos que o Bahia faz, 3 são em casa. Então, o Bahia tem que dar logo o seu tiro ali no início da competição, porque se deixar para decidir nos 2 últimos jogos fora de casa, aí complica muito mais. Em relação ao Vitória, eu acho que a grande dificuldade mesmo do Vitória é que na Sul-Americana apenas o primeiro classificado ele já avança direto para as oitavas. E o Defensa e Justiça surge como um cabeça de chave, um clube que já foi campeão da própria Sul-Americana no ano de 2020. Então acho que o Vitória vai ter mais dificuldade ali com o próprio time argentino e a Universidade Católica, que é a do Equador, não é a do Chile, mas que também vem fazendo um bom campeonato equatoriano. O Cerro Largo, acredito que é um time de menos expressão, que acho que vai ser o bônus ali do grupo. Quem não somar ponto contra o Cerro Largo vai se complicar mais ainda. Então, acho que o Vitória é brigando ali pela primeira ou segunda, quem sabe, ir num playoff. O que eu gostei do grupo do Bahia, eu gostei sim, é que, com a minha filosofia, né, com o meu pensamento, que quem não tem competência não se estabelece. Então, se o Bahia está numa Libertadores da América, seja lá qual for o adversário, teria que enfrentar. Seja aí o atual campeão, seja o maior campeão, seja lá quem for. E aí, dentro
dessa visão, o grupo do Bahia é um grupo que está dentro do equilíbrio do Bahia. Para eles, o Bahia pode ser o patinho mais bonitinho, né? Porque o Bahia está há 36 anos que não participa dessa competição, está retornando agora, mas só que o Bahia, pelo que eu vejo, está montando um elenco e tem elenco para poder brigar justamente com esses times aí. A estreia provavelmente deve ser dentro de casa, diante da equipe do Internacional, que já é um time que na competição de Libertadores. Por que só quero falar de Sul-Americano? Da Libertadores. Foram 8 anos direto lá também. Com relação a essa competição, o Bahia sempre se dá bem em bons jogos com a equipe do Internacional. Pena que o último perdemos diante de um bocado de chuva e pra caramba que terminou prejudicando o futebol do Bahia, mas por pouco o Bahia não passa de fase ali. Então há um equilíbrio para mim, apesar de ser o grupo mais chato de todos os grupos, mas eu acho que é um equilíbrio entre eles. Com relação ao Vitória, esse Universidade lá da Equador é um time que está no melhor momento. Mas o Vitória, mesmo sem ter entrado ainda no Campeonato Brasileiro, eu ainda vejo o Vitória também com um bom momento para poder enfrentar todos eles aí. O Defensa e Justiça até a gente já conhece um pouco, atuou diante da equipe do Bahia, né, pela Sul-Americana, agora eu posso falar que foi na Sul-Americana, né? E classifica né? Os outros fazem um play-off com quem descer da Libertadores. Mas também acho que é um grupo que está no nível onde o Vitória pode se dar bem aí, dependendo de sua performance e suas atuações.